Buenas chicos, eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e eu ensino o espanhol que você realmente vai falar na tua próxima viagem. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar com um tema muito importante. Se você tá nesse grupo aí que tá estudando espanhol, estudando e na hora de falar você tá com dificuldade de entender o que o hispano tá dizendo, tem aí um ponto que você tem que prestar atenção. Isso pode estar acontecendo por vários fatores, mas tem um em especial que o pessoal não presta atenção e muitas vezes é por causa disso. E nesse vídeo eu quero te explicar exatamente como que você vai fazer para entender melhor os hispanos. E qual que é esse ponto que o pessoal não percebe e quase sempre está atrapalhando a entender os hispanos? Esse ponto principal se chama muletilha. Você já ouviu falar delas? Sabe o que significa essa palavrinha? As muletilhas são palavras que você provavelmente já viu no teu estudo de espanhol, você conhece, mas na hora de você ter uma charlita informal, elas têm um outro significado. Então são palavras que você conhece, mas no espanhol informal elas acabam tendo um significado totalmente diferente. E isso dificulta muito o entendimento do pessoal que está estudando espanhol. Porque o que acontece? Você tá ali, você sabe um significado daquela expressão, às vezes uma frase ou o significado daquela palavra, e na hora que o hispano tá falando, ela tem um significado totalmente diferente. Você fica muito perdido sem saber como responder aquela pessoa. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar as muletilhas mais usadas pelos hispanos. Isso vai te ajudar muito e ter um entendimento, afinar o ouvido e realmente conseguir manter uma conversa. Porque se você não entende o que ele está falando, você muito provavelmente não vai conseguir responder e aquela conversa vai ficando morna e pronto, você perdeu a sua oportunidade de praticar o espanhol. Então, bora conhecer essas muletilhas que são extremamente importantes para você realmente entender o que o hispano está falando. Quando eu estava morando na Espanha, uma dessas muletilhas que eu tive que aprender na marra, passando vergonha mesmo, porque eu não tinha esse conhecimento, nunca tinha estudado as muletilhas, não sabia o quão diferente era o espanhol ali do dia a dia. E foi o que aconteceu, eu tava conversando e daí a pessoa me falou, pues que te digo? Que te digo? E eu respondi ela me fez uma pergunta, o que ela deve dizer, e eu, pues não sei o que debes dizer. E eu engasgando sem saber o que falar, já errando tudo ali na hora. E sem entender muito bem o porquê que ela me fez aquela pergunta. E foi depois de muito tempo que eu soube que aquilo não era uma pergunta, é simplesmente uma expressão, uma muletilha que eles usam muito. E uma situação muito específica, que é quando a pessoa tem uma opinião contrária à sua. Então ela não tá querendo ali discutir, ela só tá falando, pois que te digo. Então fazer o quê? Tá tudo bem, a gente tem uma opinião diferente e tá tudo bem. E eu respondi àquela pessoa, e ela sem entender o que estava acontecendo, sabe quando a conversa já virou no que é aquilo, e não fluiu. Então isso travou demais aquela conversa. E isso acontece com as várias muletilhas que os hispanos usam. Muito provavelmente você tá com essa dificuldade de entender porque você não conhece esse uso, esse outro significado que essas palavras têm no espanhol informal. E toda vez que eu falo aqui de espanhol informal, de realmente se focar em aprender a conversar em espanhol, tem muita gente que acha que é besteira, né? Ah, que isso não precisa, que é totalmente desnecessário, ah, pra que eu vou ficar prestando atenção nisso? É só aprender o idioma ali, pronto, acabou. E não é bem assim, gente. Eu estudei anos e na hora de conversar eu não conseguia conversar, porque eu não sabia conversar em espanhol. Eu estudei espanhol e não sabia conversar em espanhol. Isso é muito importante, muito importante. Você tem que aprender a conversar em espanhol. E esse aprender a conversar é totalmente diferente de ficar ali decorando o tempo verbal, preenchendo lacuna, fazendo esse tipo de metodologia que não funciona para uma conversa. Você não desenvolve a tua habilidade de conversar em outro idioma com esse tipo de metodologia. Então é extremamente necessário aprender a conversar, porque você vai aprender a escutar um hispano na forma como ele realmente fala
e vai aprender a responder para conseguir manter aquela conversa e ser uma conversa agradável para você realmente praticar o idioma e conhecer mais sobre a pessoa, sobre a cultura, que é tão importante. Então vamos lá, que eu separei algumas muletilhas aqui para vocês, que são as muletilhas mais usadas por hispanos de todos os países. Eles realmente usam muito essas daqui e tá na hora de você começar a praticar e adicionar aí no teu vocabulário. Vamos começar com essa do exemplo que eu te dei, que foi o que aconteceu comigo, que é o que te digo. Que te digo tem esse tom de pergunta e na hora ali você pode traduzir literalmente achando que a pessoa tá te perguntando o que ela vai dizer. E não, ela não está te perguntando. Ela tá simplesmente fazendo um comentário, que a melhor tradução pra gente aqui no português seria fazer o quê? Então eu vou explicar uma situação aqui para você entender o uso dessa muletilha. Por exemplo, você tá em algum lugar, você foi numa festa, e a pessoa com que você saiu, ela curtiu muito a festa, achou a festa muito boa, mas você não gostou muito. Você achou meio fraca, não curtiu, não estava tão animada. E aí a pessoa começa a falar, pues la fiesta estava muito chingona e não sei o que, la passamos muito bem. E você, pues, que te digo, a mim não me gostou muito. Então, o que eu te falo? Eu não gostei muito. E se a gente for traduzir literalmente, fica assim. Mas na verdade é do tipo, paciência, fazer o quê? Já estamos aqui mesmo, né? Eu não gostei muito da festa, mas tudo bem. Você não tá ali querendo discutir com a pessoa, você não tá tentando mudar o que ela acha. Você simplesmente fala, tá, você gostou, eu não gostei, beleza. Só continuamos amigos, sabe? Você não tem aquela discussão em cima do tema. Pues que te digo. Não tem nada a ver, não é uma pergunta, então não responda, pessoal, quando você escutar isso. O que acontece, muita gente faz o que eu fiz quando eu escutei isso pela primeira vez, responde e fica ali, né? Porque você não entendeu direito o que ele quis dizer. Aquela pergunta no meio do contexto não faz nenhum sentido para você, porque você está traduzindo literalmente. Então preste atenção que isso simplesmente quer dizer, ok, né? A gente tem opiniões contrárias, beleza, vamos continuar a conversa, tá? A próxima é já está. Já está, se você for traduzir literalmente, é no sentido, já está o quê? O quê? Onde? Então falta um complemento naquela frase. Mas não, ela não é para ser traduzida dessa forma, não é literal. Então o que acontece? Esse já está tem o sentido de algo que está finalizado, terminado, acabado. Então você vai usar para pôr um ponto final naquela conversa. Por exemplo, está peleando com tu novio, estão aí discutindo, e pues vas a decir, em um determinado momento você vai falar para ele, pues já está. E chega disso, chega, ponto final. Então, já está. É muito, muito, muito usado. Então, esse já está, na região que eu morei da Espanha, eles têm um sotaque diferente, eles cortam um S, então ficava já está, já está. Isso demorou muito tempo para eu entender o que eles estavam dizendo, porque parece que é uma palavra só, já está, já está. E eles falam demais, com a boca muito fechada, muito difícil a pronúncia. Então, foi bem complicado de entender essa muletilha quando eu cheguei lá. Mas já fica aqui a dica para vocês, pode ser que em algum lugar eles cortem esse S, então fica já está. E você não fique procurando o que já está, não. É finalizado, isso está pronto, você pode usar em diversas situações. E aí vamos entrar no grupo de muletilhas que é usado para interação. Isso é muito, muito legal, porque se você está escutando essas muletilhas de um hispano, é porque ele está realmente ali conversando com você, querendo manter aquela conversa. Então vamos dar aqui para alguns exemplos. No português a gente acaba usando o né. Então isso aqui tá muito bom, né? Então você faz uma afirmação e põe esse né no final para a pessoa ali te responder, dar a opinião dela. Então tem esse né de interação. E como que a gente faz isso no espanhol? O seguinte, você vai dizer o seguinte para a pessoa, pues esto está muy rico, ¿no? Este no final não é uma negação, é simplesmente o que você acha. Você também concorda comigo? É para que puxar o papo no final da frase. Então, eles usam muito, muito, muito.
Então não fique assustado porque ele não tá negando, não tá sendo, às vezes a pessoa pode entender aquilo como meio grosseiro, mas na verdade não, é só o nosso né, que a gente acaba falando não é, a gente junta e fala né. E no espanhol é só o no. Pues esto está muy rico, ¿no? La fiesta estuvo muy buena, ¿verdad? Essa é uma outra opção, verdade. Do tipo verdade, não é? A gente não fala esse verdade no final das frases no português, mas em espanhol é muito usado, verdade. Então você não tá perguntando se algo é falso ou é verdadeiro, você só tá puxando um papo com a pessoa, só quer saber a opinião dela. Então é muito, muito usado. Uma terceira opção é o sabes. Pues a mí no me gusta este tipo de comida, ¿sabes? Então, este sabes, você também não tá perguntando para a pessoa se ela sabe do que você gosta ou do que você não gosta. É simplesmente uma interação. Então, tem essas opções que são muito, muito úteis. Se a pessoa tá te perguntando, sabes? Pues, não sei, não sei. Não é isso que você tem que responder. Você simplesmente continua o papo com ela. A mesma coisa se ela vai falar com você, verdade? Esse verdade, você não vai falar se é verdadeiro ou se é falso, é só para continuar a conversa. Então isso é bem bacana, é muito importante você saber, porque essas muletilhas ajudam muito na hora de você manter essa conversa com o hispano. E aqui a gente vai falar de outras duas muletilhas muito importantes para explicar melhor. Então, por exemplo, a pessoa está te falando alguma coisa e você não conseguiu entender, você ainda está no começo do teu estudo do espanhol e ficou meio estranho para você. Então você vai perguntar para ela, pedir para ela repetir e ela vai poder começar a frase dizendo: o sea, pues este es el punto turístico más famoso de la ciudad, o sea, es el más conocido. Então sempre tem esse o sea no sentido de ou seja, para você emendar a ideia, sabe? Então a pessoa tá ali dando continuidade àquele papo, tentando te explicar melhor. Uma outra opção é o es decir, também tem a mesma função do o sea. Então, na mesma situação, pode ser o ponto turístico mais famoso da cidade, es decir, que é o mais conhecido. Então, esse es decir, ou o sea, é sempre para dar essa continuidade, essa explicação. Sabe quando você abre um parênteses aí para fazer um adendo? Isso é usado dessa forma no espanhol. E aí a gente tem as duas últimas aqui, que são a cereja do bolo, que são as duas mais usadas, que é o haver e o pues. Haver e pues. Esse haver é do verbo ver, mas não tem nada a ver com o ver de enxergar, nada a ver. Então a pessoa fala para você: a ver, quiero decir que esto es lo mejor para ti. Então este haver muitas vezes é para chamar a atenção, do tipo, ó, peraí, você me entendeu errado. A ver, não me has compreendido bien. A ver. Então esse haver sempre tem esse sentido, sabe? Então a pessoa não tá falando para você ver nada, para você enxergar nada. Ela só tá chamando a tua atenção, querendo, por exemplo, ela falou alguma coisa e você ficou muito bravo, pois te enojaste con algo. E a pessoa vai tentar explicar melhor, pois, a ver, não me has compreendido bien. Então esse a ver é sempre esse comecinho da frase, sabe? Então é bem usado por eles, então pode ter esse tom mesmo para chamar a tua atenção. Do tipo, olha, peraí, você não entendeu errado. Eu gosto muito dessa tradução que a gente faz do português, que é esse português realmente falado, que é o peraí, você não tá me entendendo errado, calma. Também, então esse também pode ser o significado do haver. E aí temos o pues, que ele é usado demais. O pues é o pois do espanhol, mas ele tem diversos usos. Um deles é simplesmente porque a pessoa tá pensando, se ela tá falando pues, não sei o que passou. Então esse pues não é o pois, eu não sei o que passou. Esse é tipo o nosso não sei o que aconteceu. Então a pessoa tá só pensando, é aquele tempinho ali para fazer o loading, que eu sempre falo com os meus alunos, é aquele tempo de processar a informação. Então ela fala pues, ou então haver, também o haver pode ser usado nesse sentido. Então a pessoa tá pensando para te responder. Isso é muito usado.
Então não fica aí pensando que ele tá para você ver nada e nem é o pois como uma justificativa ou alguma coisa assim. E também essas duas é muito indicado para você que está aprendendo espanhol, para você ter esse tempinho também para pensar. Então, de todas as muletilhas, essas duas é as primeiras que você tem que colocar aí no teu vocabulário, porque você tem aquele tempo para processar e poder responder o hispano de uma maneira correta. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje sobre as muletilhas, um ponto que pode estar travando muito o teu entendimento de espanhol. Agora, começar a aplicar e realmente estudar esse espanhol falado, essa conversa em espanhol. Tá na hora de conversar de uma maneira fluente com os hispanos. Até a próxima!